Boa noite, Rafa. Aqui ao meu lado agora o vereador André Meirinho, do Progressistas, para falar justamente a respeito de um projeto de autoria dele, com o vereador Alessandro Tecco, do Republicanos, e Marcos Curtis, do Podemos, que está para a redação final na noite de hoje. Esse projeto, ele trata da cessão onerosa do direito à denominação de espaços e eventos públicos, além da concessão do uso de locais públicos para publicidade. Primeiramente, boa noite, vereador. Explicar qual que é o objetivo desta proposta e de que maneira esse projeto vem contribuir com a arrecadação da cidade. Boa noite, Pedro. Boa noite, Rafa, Elias, todos que nos acompanham nas redes sociais, na TV Câmara, na Rádio Câmara. Pedro, sendo objetivo, as despesas, os gastos públicos são muitos. E as alternativas de recursos são uma grande dificuldade, né? Nós não queremos, e é o que nós temos compromisso, de que não deve haver aumento de tributos. Mas então, por outro lado, quais são as alternativas? Este projeto de lei que foi aprovado é uma alternativa. O que é o naming rights, né? A síntese do que o projeto trata, né? Do direito à denominação. Para quem nos acompanha e que acompanha futebol, fica mais fácil de entender. Por exemplo, o nome do estádio do Palmeiras chama Allianz Parque, uma seguradora. O Corinthians agora tem uma parceria com a Neoquímica, que é na área de medicamentos. Existe históricos aí no Brasil da Arena HSBC, que era um banco, que agora passou a ser Junesc, que é uma empresa de cosméticos, tem o Circuito Banco do Brasil Vôlei de Praia, a Copa Toyota Libertadores, enfim, empresas vinculam seus nomes a espaços e a eventos. Pagam a quem promove e quem promove tem uma forma de arrecadação. O que nós estamos buscando com a lei? Que isso seja feito na área pública. Então, essa lei foi feita, o projeto ainda em 2015, o período que eu estava como secretário da Fazenda, exatamente no objetivo de aumentar a arrecadação, mas sem custos para a população. E agora, então já desde a época já permitia vincular as áreas de turismo, cultura, esporte, assistência social, meio ambiente. Então, por exemplo, eventos como o Carnaval, Réveillon, ou mesmo o nome de ginásios, como os ginásios poderiam ter nome, o nome de uma empresa, enfim. E o que nós adicionamos agora recentemente? Então, projeto que apresentei junto com o vereador Tecco e o vereador Marcos Curtis. Para que os uniformes e o nome das equipes, principalmente a questão do nome das equipes que representam o Balneário Camboriú, também possam ter o nome de empresas. É algo que acontece muito no vôlei, então fica o nome da equipe X da modalidade tal, com mais a marca da empresa que está patrocinando. E outra emenda que acabei fazendo, Pedro, que foi muito importante, incluindo a área de mobilidade urbana. Justamente foi essa emenda que foi aprovada na sessão da última quarta-feira, vereador? Exatamente, foi aprovada e por isso que nós temos que votar a redação final hoje, porque o projeto original ali foi alterado e foi incluída a mobilidade urbana. Por que mobilidade urbana? Já era um grande desafio a mobilidade urbana antes da pandemia. Após a pandemia, ficou ainda mais complexo. Eu vejo que nós, para viabilizarmos, tem que ser uma integração da nossa região metropolitana. São mais de 700 mil habitantes. E aí isso envolve os recursos para manter o transporte coletivo. Envolve ou a tarifa paga pelo cidadão, ou a subvenção da prefeitura, mais a empresa que consegue fazer pelo melhor serviço. E qual outra alternativa? Nós podemos bancar parte do sistema com o nome dos pontos de ônibus, por exemplo, ou vincular linhas ou outras formas de propaganda e patrocínio com a marca de empresas. Então, para ter uma ideia, Dubai fez isso, são mais de 23 estações no metrô que tem nome de empresas. O Brasil está adotando, o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, tem agora uma estação de metrô que era Botafogo, agora é Botafogo Coca-Cola. São Paulo está encaminhando projetos licitatórios nesse sentido. Então, é uma alternativa importante para viabilizar o sistema de mobilidade. Então, esse é o grande desafio, buscar viabilizar formas de utilizar o recurso das empresas que façam espontaneamente, porque vão ter projeção na sua marca, o poder público aumenta a arrecadação e o principal, a população não paga a conta. Afasta a questão de mudança de carga tributária.
E além disso, então, inclusive encaminhando uma indicação hoje também, Pedro, para que o prefeito crie um comitê, um conselho, porque essa lei já existe desde 2016 e Balneário está perdendo oportunidades, né, de arrecadação. E, inclusive, combinado ainda com a questão dos parklets, dos projetos de adotes, né? Por exemplo, Adote uma Praça, que é um outro projeto mesmo que está tramitando aqui na Câmara, ou mesmo a questão de publicidade dentro dos espaços públicos, que viabilize, que crie, então, um conselho, um comitê, e que vai estudar estrategicamente e colocar em prática, fazer os termos de cooperação, as parcerias, se a Prefeitura não está conseguindo se estruturar com esse tempo todo, que tenha um apoio, né, técnico, estratégico, porque não podemos perder oportunidades de ter recursos, ainda mais num período, né, crítico para a saúde, que precisa de alternativas de recursos, e automaticamente também as outras áreas, quanto menos deixarem de precisar para sobrar mais para a saúde, por exemplo, também é muito importante. Então, aqui muito se fala o que tem que se fazer, o que não, onde que vai aplicar o recurso, a falta de recursos, mas o desafio realmente é gerar forma alternativa de arrecadação de recursos. E isso que apresentamos, conseguimos viabilizar, foi aprovado pelos colegas vereadores e agora, né, cabe ao Poder Executivo colocar em prática. Então é criar dispositivos para baratear o serviço público para a comunidade de Balneário Camboriú, sem contar que Balneário Camboriú é uma marca que por si só se vende, né, vereador? Verdade, Pedro. De fato, então é um grande diferencial, né? Poder para as empresas vincularem sua marca Balneário Camboriú. E precisa estar regulamentado, precisa ser transparente, as pessoas precisam saber quantos recursos entraram, onde está sendo aplicado, estão sendo aplicados os recursos, né? Então é uma tendência. Eu estou estudando esse tema também no doutorado em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental. Vou dizer que um dos países que faz muito bem nos mais diversos pontos possíveis é o Canadá. Várias cidades, 62% das cidades no Canadá fazem essas parcerias de naming rights e patrocínios nas áreas públicas. Então, seja em piscinas públicas que tenham, em parques, arenas, e criam realmente alternativa de arrecadação, né, para os diferentes locais. Então, nós temos que estudar as boas práticas e procurar colocar, de fato, fazer funcionar. Balneário Camboriú, por ser o 4º índice de desenvolvimento humano entre os municípios no Brasil, precisa muito se refletir, buscar em outras experiências globais que deram certo. Então, nós estamos procurando fazer a nossa parte, pensando de forma macro em auxiliar toda a cidade, pensando no melhor para a gestão pública, em alternativas, deixar um legado possível aí para a comunidade, e que, de fato, é algo que precisa ser feito, agora depende de atitude do Poder Executivo. Vereador Meirinho, a gente sabe que a regulamentação de todo projeto que é aprovado aqui na Câmara de Vereadores é feita pelo Poder Executivo, mas sendo aprovada a redação final deste projeto, o senhor acredita que é algo que vai ser colocado em prática a curto, médio ou a longo prazo? Bom, Pedro, eu entendo que já está atrasado há muito tempo, que o governo já deveria estar fazendo, né? A lei é de 2016, que já permitia muitas coisas. Precisa encarar e ver uma grande oportunidade que se tem, e por ser pioneiro, a lei de Balneário Camboriú, a de 2016, é a primeira que regulamenta toda, né, essa possibilidade do direito à denominação, dessa vinculação das marcas. Então, ser pioneiro tem os desafios, né, vai ter que fazer o edital, como é que vai ser o edital, pega de uma outra cidade, adequa, depois uma experiência tende a ser melhor do que a outra, né, tendência a arrecadar cada vez mais recursos, mas precisa, de vontade, dedicação, vontade política. Eu espero que o quanto antes seja colocado em prática, porque se o município diz que a gestão pública está falando que precisa de mais recursos, essa é uma forma de arrecadar e que a população não tem que pagar a conta. Então, é o caminho que precisa ser seguido. Ok, está certo. Então, muito obrigado pela sua participação no Câmara Informa de hoje.